Obrigado, Marcos, pela visita. Seja sempre bem-vindo. Que a gente puder... E se você puder colaborar e contribuir com mais essa causa, faça parte, né? Às vezes, é R$30, mas é R$30 para quem está vivendo na extrema pobreza, que pode fazer a diferença. E é um McDonald's a menos no mês, né? Não sei quem come McDonald's, eu estou fora. Mas é um almoço, né, no mês. Amém, irmãos? Bom, estamos conversando sobre os 12 apóstolos, não é isso? Há 2 semanas começamos essa série chamada Homens Comuns, chamado Incomum. Na primeira semana conversamos sobre a naturalidade a qual Jesus chamou homens comuns, como eu e você. Ele não esperou aparecer um super-homem ou a Mulher Maravilha para chamá-lo. Ele foi lá na vida cotidiana, lá naquele homem pescador que estava com a mão suja de terra e chamou aquele homem, né? E na semana passada a gente conversou sobre o primeiro na lista ali dos convocados, né? Que foi Simão Pedro. Simão Pedro foi aquele a qual Jesus escolheu, né? Jesus o encontrou. Hoje eu escolhi servir vocês com o apóstolo André. Obrigado, querido. O apóstolo André é irmão de Simão Pedro. E, na verdade, o André foi o primeiro dos 12 apóstolos a encontrar Jesus. Ele ficou sabendo a respeito do que estava acontecendo, foi para saber o que estava acontecendo, encontrou com Jesus, voltou e contou para o seu irmão Simão, que tinha achado o Messias. E nós vamos ver isso, um pouquinho sobre a vida dele. Se eu puder te dar um título, André, o apóstolo das pequenas coisas. O apóstolo das pequenas coisas. Eu te convido a João capítulo 1, versículo 40. João 1, 40. Evangelho de João 1, 40. Vamos passar 12 semanas estudando a vida dos 12 apóstolos. Porque às vezes a gente acha que Deus só chama pessoas extraordinárias, né? E pelo contrário, Ele chama pessoas comuns, como Marcos, como a Lídia, como o Paulo, como Gabriel, né? Mateus, como a Rosângela. Ele chama pessoas comuns. E são pessoas comuns nas mãos de um Deus que é extraordinário, que faz o extraordinário de Deus acontecer. Não é isso? Então, João 1, 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Bom, irmãos, nós temos, de forma geral, nós temos mania de grandeza. Parece que herdamos da queda uma tendência ao grande, ao mega, ao reconhecimento. A nossa natureza caída, ela gosta de holofote, a gente gosta de elogio, a gente gosta de aplauso, a gente gosta de pregar no lugar mais alto e descer de lá e as pessoas se achacoalharem para pedir um autógrafo no seu livro. De maneira geral, dentro de nós há sempre uma luta por protagonismo. A gente gosta desse negócio.
a gente gosta do destaque, a gente gosta do mérito, a gente gosta de ser reconhecido. David, eu não. Eu nunca gostei, muito pelo contrário. Você não vai me ver lutando por espaços, por posições. Alguém disse que para conhecer a pessoa, confia a ela um pouquinho mais de poder. E aí você vai ver um pouco mais a respeito de quem ela é. Somente olhares honestos conseguem identificar essa essência pulsante, herdada talvez da queda em nós, que gosta do grande, que gosta do espetaculoso. E André, irmãos, é a antítese do grande. É a antítese do conhecido. Já disse, ele é irmão de Simão Pedro, mas ele é o menos conhecido daquele primeiro grupo dos 4, né? Semana passada nós pegamos os 12 apóstolos e dividimos em 4 grupos principais, sendo que o principal e mais íntimo, né, é Simão Pedro, André, Tiago e João. Mas desse primeiro grupo, André é o mais tímido e o que menos aparece. O trio mais íntimo ali de Jesus é quem? Pedro, Tiago e João. Inclusive, a amiga da Ana, né? Não podia ter filhos. Podia, assim, estava dificuldade de engravidar. E aí o Senhor resolveu abrir a madre e deu logo 3 naturais. Pedro, Tiago e João. Trigêmeos. De uma vez. Vamos resolver esse negócio de uma vez, né? Então, imagina. Meu Deus, Deus sabe o que faz. A Mara chegou hoje e falou assim, qual que é a receita para ter filhos gêmeos, né? Cadê a Mara? Você não sabe o que você fala, irmã. Né, Rosângela? É muito bom, né? Excelente. Vai ver que é trabalho também, mas Deus sabe o tamanho da cruz, né? Que confia a cada um de nós. E eu também queria muito, assim, Deus, me dá gêmeos, tinha a palavra e tal. Mas talvez se ele tivesse me dado, eu tinha dado conta. Estava dando conta, né? Voltando. Mas dos 4, André é o menos conhecido. André é aquele camarada que você procurava ele no cenário, ele estava sempre lá, assim, mais recatado. Apesar dele ser parte do grupo dos mais íntimos, de modo geral, ele é o menos notável. Quer ver na Bíblia? Por exemplo, no momento da transfiguração, em Mateus 17, sabe quem estava lá? Mateus 17, 1? Pedro, Tiago e João. Ele não foi. Por que será que Jesus não chamou ele para ir? Então, assim, houve acontecimentos que você vai percebendo, a transfiguração, né? Ele não viu como os outros demais viram. Vai ter momentos que a cura daquela menina Talita Cumi, lembra? Levanta e anda. Também foi Pedro, Tiago e João. André não foi. E por que André não foi? Em vários acontecimentos importantes, André ficou meio de fora. Mas isso não significava que ele não era íntimo. Porque em outros momentos bem críticos, André estava lá. André, inclusive, foi o primeiro a saber que Jesus era o Jesus que João o Batista pregava. João está no deserto pregando, arrependa-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrependa-se. E aí ele escuta João pregando, olha e fala assim, eu acho que é aquele que é o Cordeiro de Deus. Sai correndo e chama seu irmão e fala, olha, nós achamos o Messias. Bom, André, pescador de profissão, morava em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, é a margem norte do Mar da Galileia, uma região portuária onde
empresas, né? Naquela época não chamaria empresas, mas onde as pessoas que trabalhavam com pesca tinham a sua casa de pesca, onde os barcos encostavam e derramavam o seu pescado ali para fazer as contas do dia, tá bom? Cafarnaum. E lá ele tocava o seu próprio comércio de pesca. Então André tinha um comércio, né? Aramis de Barros, o historiador da época de Jesus, vai falar que ele tinha um comércio e ele e o seu irmão Simão Pedro repassava àquela comunidade os peixes que eles trabalhavam e pegavam. Zebedeu, o pai de Tiago e João, também tinha um outro comércio e eles trabalhavam juntos. Muito possivelmente, Tiago e João já eram amigos de infância de André. Por isso que quando Jesus chama Pedro, André e vê Tiago e João perto, pescando, não tem dúvida, né? Vai até eles também, vem também ser pescador de homens junto com a gente. Parece que Tiago e João também já estavam esperando o Messias, porque quando Pedro fala para eles que André e ele já tinham ido e visto que era Jesus, rapidamente eles se levantam e vão ver quem era Jesus. A Bíblia fala muito pouco sobre André, irmãos. Na verdade, André foi um discípulo que viveu à sombra do seu irmão mais velho. Seu irmão mais conhecido, desculpa. Muitas vezes, quando cita o nome de André, fala assim, André, irmão de Simão Pedro. Tipo, fulano, irmão do fulano. Como se isso acrescentasse importância para quem ele era. Em vez de falar só André, porque André já é André, sim ou não? Tinha que falar André, irmão do ciclano, como se o importante fosse o Simão Pedro. E normalmente em situações como essa, quando um irmão se destaca muito mais do que o outro, o que acontece? Começa um ressentimento, né? Uma rivalidade. E até muitas vezes acontecem separações, porque um irmão não aceita isso. No caso de André, não. Não há nenhuma evidência de algo parecido, nem pelo caráter e pela postura de André. Ele não se incomodava com isso. Por que ele não se incomodava? Porque ele tinha plena consciência de quem ele era e do que Deus tinha chamado ele para fazer. Quando a gente sabe quem a gente não precisa se comparar a ninguém, nem tomar o lugar de ninguém, nem nos firmar naquilo que os outros pensam de nós, nem no que a gente tem. A gente simplesmente vai ser o que a gente nasceu para ser, em Deus. Não é isso? E André era um camarada desse, era um cara que não queria ser o André, não queria ser o Simão Pedro. Ele era o André. Ele era menos conhecido do que Pedro, Tiago e João, mas ele era o André. Não se incomodava com isso. Ele sabia o que Deus tinha para ele. Essas coisas, irmãos, falam muito sobre o caráter de André. Em toda a Escritura mostra que ele tinha sempre uma atitude certa para exercer um ministério nos bastidores. Sabe aquela pessoa que ninguém está vendo a ação, mas você pode ir lá comprovar que aquilo que é necessário ela fazer, ela está cumprindo? E ela nunca aparece? Gente, ele não procurava ser o centro das atenções, não se incomodava por ficar atrás das cenas, mas quando precisava dele, fosse para o que for, ele estava a postos. Conhece alguém assim? E é bonito de se ver. Não é bonito? Agora, quando o contrário, conhece alguém que faz o movimento contrário? Faz muito pouco e o pouco que faz quer mostrar assim como se fosse... André não era assim. Ele passou toda a sua vida na sombra de Pedro e aceitava bem o papel, sem nenhum problema. Era exatamente isso que o tornava útil. Sabe por quê? Porque o Pedro não é aquele cara agitado, afoito, que tomava sempre a iniciativa rápida. Então ele não olhava os detalhes.
Sabe o que André fazia? Enquanto o Pedro pulava para cortar a orelha de Malco, ele dava um passo para trás e analisava o processo. Tem mais alguém vindo? André era a voz da experiência. Era a voz calma que Pedro queria pular do barco de cara. Ele falou assim, não, pergunta se é o Senhor primeiro. É o Senhor? Fala se é o Senhor, se for o Senhor eu vou. André. E ser um ator coadjuvante permitia a André ver o que outros discípulos mais afoitos tinham dificuldade de ver. Muitas vezes importa a velocidade que você anda, mas importa também a qualidade do passo que você dá. Às vezes você fica lá lutando para a pessoa dar um passo. Beleza. Mas não quer dizer que você sair desembestado igual aquele... Está entendendo? Aquele cavalo bravo que estava preso, com fome, ele vai passar em cima do que tiver na frente para comer, meu amigo. Então importa a velocidade, mas importa o como a gente vai. E André é esse camarada que ficava ali, não se importava de fazer o alarde e pensava no próximo passo. Tinha ações ponderadas e não tinha problema em fazer e se dedicar às pequenas coisas que ninguém queria. E eu aprendi algumas coisas nesses dias estudando sobre André. A primeira delas, ele enxergava o valor das pessoas como indivíduos. Olha o versículo 41 e 42 que a gente leu. Diz que o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse, achamos o Messias. Pensa comigo uma coisa, 2000 anos, no mínimo, né? Eu não sou doido de bater o martelo, mas na teologia há uma possibilidade da gente pensar de, no mínimo, aí uma expectativa de 2000 anos de Abraão até Jesus. Ok? Então, 2000 anos alguém está esperando o Messias. Aí alguém acha o Messias, ele já tem um irmão importante, sim ou não? Simão Pedro é o cara, vai ser inclusive, né, o cara. Ele já tem um irmão conhecido, aí ele, André, encontra Jesus. O que ele poderia pensar? Essa é a minha chance, meu amigo. Oscar, vou me tornar conhecido. Eu não vou levar meu irmão até ele de novo, porque meu irmão já é conhecido. Eu vou ficar com o negócio para mim. Só que a notícia era tão boa que ele não podia guardar só para ele. Ele tinha que levar para a pessoa que ele mais amava no mundo. E às vezes a gente carrega algo tão precioso e esquece de dar para aquelas pessoas que a gente mais ama no mundo. Ou às vezes a gente tem algo tão precioso que a gente só quer para nós. A gente não quer repartir com quem está perto. E André, ele apreciava o valor de uma única alma, sabe por quê? Porque ele não chegou e pegou o microfone, o megafone, e saiu correndo na rua, gritando para todo mundo, encontramos o Messias, encontramos. Não, ele foi só no irmão dele. E falou assim, ó, sabe aquele que nós estamos esperando há tantos anos? Achamos. Sabe o que ele me ensina? Que ele enxergava o valor de uma pessoa, das pessoas como indivíduo. Como é que chama o rapazinho lá, que quer ser médico? Guilherme. O Marcos deve ver por dia relatórios, cartas, demandas de milhares de jovens, crianças, com demandas assim infinitas. Mas o Guilherme encontrou algo diferente no coração dele, sabe por quê? Porque o Guilherme, nessa imensidão de realidades, ele é um indivíduo. E às vezes nessa vida de missão, a gente começa a ver pessoas como multidão, como muita gente. A gente começa a tocar gente como grupo.
como todo. E esquece de tocar como um. De levar a boa nova para um. Num café, jogar uma bola junto, num almoço. Quase todas as vezes que vemos nos relatos dos evangelhos, André está levando alguém a Jesus. É interessante porque tem uma hora que Filipe, alguém chega para Filipe e fala assim: Filipe, disseram que vocês acharam o Messias. Aí Filipe fala assim: eu sei onde ele está, mas vai lá falar com André, André te leva até ele. Parece que André virou o cara que apresentava o um para Jesus. Ninguém queria, sabe aquele negócio assim? Mais um. André, vai lá, coisa pequena, é para você mesmo. E André pulava assim: pequena? Apresentar pessoas para o meu Jesus? Não é pequeno não, meu amigo. O maior erro nosso é não fazer nada porque só é possível fazer pouco. O maior erro é não fazer nada porque só é possível fazer pouco. R$30 só. O que vai mudar na vida de uma criança, né? R$30. Uma vez. Mas R$30 vezes 100 mil pessoas, dá para fazer um barulho, dá ou não dá? O maior erro é não fazer nada porque só é possível fazer pouco. Começa fazendo pouco. Coisa simples. Por exemplo, todo dia, 8 horas da manhã, a gente chega uma galera para orar aqui embaixo, a gente chega para arrumar negócio das músicas, aí chega alguém para ajudar a arrumar as cadeiras. Todo domingo. 8 horas. Tá bom, 8 horas. Ontem a gente teve a reunião lá, negócio da música e tal. A gente estava lembrando que o Rio estava contando a saga dele lá de Lagoa Santa até aqui de manhã no domingo. Ele pega o carro do pai, aí vai até não sei aonde, aí no lugar pega um ônibus até o metrô, do metrô vai até uma estação, da estação a Lídia passa lá, dá uma carona para ele, ou ele pega então 4 conduções. Aí a Priscila falou assim para ele: não, isso para nós não é nada de novidade, a gente fazia isso lá em Citrolândia, 110 quilômetros. Continua. Se Deus te falou para você fazer, você faz. Agora não faça isso por nós apenas, ou por qualquer pessoa. Faça isso para Deus, se Ele te falou. 8 horas. Alguém chega aqui mais cedo para fazer um cafezinho. Coisas pequenas, que a gente acha que o importante mesmo é o sermão do domingo, né? Mas se o cafezinho não estiver ali, vai fazer falta. Segunda coisa que eu aprendi. A primeira, então, que ele enxergava o valor das pessoas como um indivíduo. Segunda, que ele enxergava o valor das dádivas insignificantes. Vá lá em João 6. Olha que história. João 6:1. E olha quem estava lá na história. Estamos juntos? João 6:1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos, e estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos, viu uma grande multidão que se aproximava, e Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um desses recebesse um pedaço de pão. Versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Pedro, tomou a palavra.
aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É claro que André sabia que 5 pães e 2 peixes não alimenta 5.000 pessoas. Multidão, né, gente? Multidão vê sinais e quer sinais. Multidão vê o pão caindo do céu e quer pão. Não quer jejuar no deserto. Jejuar no deserto é discípulo, meu amigo. Multidão gosta de prosperidade, de ser abençoado. E aí, levanta os olhos e Jesus chega para Filipe e fala: e aí, como é que nós vamos alimentar esse povo? Por que Jesus já sabia o que ia fazer? Porque Jesus já tinha multiplicado uma vez o pão na frente deles. O que Filipe podia fazer, irmãos? Bom, se Jesus já multiplicou o pão, eu vou tentar, é ou não é? Ele já fez uma vez, ele pegava um pão e falava assim: deixa eu ver, qual que é a receita? Abacadabra, pluf, deu certo? Não, não deu certo. De novo. Seria mais bonito do que o que ele fez. Filipe não fez isso, ele falou assim: você está doido? 200 dias de serviço dá 8 meses de trabalho. 8 meses de salário não seria suficiente para comprar pão para todas essas pessoas. Só que lá na frente desse público aqui, tinha um rapazinho chamado André. E a seu modo típico de ser, André pensou o seguinte: bom, pode até não dar, mas eu vou fazer o meu mestre saber que tem 5 pães e 2 peixes aqui. Se ele fizer alguma coisa a mais com isso, é problema dele. Diante de um grande problema, André fez o melhor que ele podia. Mais uma vez, às vezes a gente vê um problema muito grande e não faz nada, por quê? Porque a solução parece gigantesca. E talvez era só 5 pães que ele queria. Porque a solução não viria da mão do André e nem do Filipe. A solução viria da mão daquele que poderia multiplicar o que já tinha. E aí ele pega aquela fonte de comida disponível, certifica que ela estava boa. Então ele foi lá, pegou o cesto do menino, falou: menino, você pode ofertar? Posso. Quantos pães tem? Tem 5. E peixe? Tal. Mas sua mãe já fez o sanduíche? Já fez o sanduíche. Eles estão prontos? Estão prontos. Não tem problema não. Eu pensei que ele ia multiplicar separado, mas beleza. Traz aí, vamos lá no nosso mestre. Aí o menino devia entregar o cesto para ele olhando para a multidão assim: não, acho que ele é doido. Se ele der um farelo do pão e do lanche para todo mundo, não dá para todo mundo. Mas quando chegou na mão de Jesus, Jesus falou: manda o povo se assentar. Pegou o pouco que ele tinha, levantou, deu graças e repartiu. A dádiva do repartir que multiplica. Continua pensando só em você. Continua guardando os 5 pães só para você no seu cesto. Pode comer tudo. Você não é obrigado a repartir. Só que você nunca vai ter o privilégio de ter alimentado 5.000 pessoas sem poder. Mas pode continuar com os 5 pães. Mas cuidado para você comer 4 e o último estragar. Ou você comer os 5 e passar mal. Porque não era necessário 5. Porque na verdade, aqueles 5 estavam dentro daquele cesto porque tinha 5.000. Que podia ser beneficiado com uma dádiva que aparentemente era insignificante. Ao findar a multiplicação dos pães e dos peixes, ele vira para os 12 discípulos e fala assim: por favor, façam um exercício, recolham tudo que sobrou. Lembram disso? E eles saem para recolher. E quantos cestos sobram? Quantos? Quantos discípulos eram? Por que sobra 12 cestos e 12 discípulos?
Isso era uma lição do discipulado, para que cada um entendesse que o que eles carregavam não era para eles mesmos, eles tinham que repartir. E à medida que eles repartissem, eles iam ter para si e ainda para levar. Cada um saiu levando para casa um cesto cheio, só que só tinha 5 pães. Vai achando que é pouco, por isso você não precisa ajudar. Vai, continua. Continua ambicionando apenas o momento espetacular para agir. Talvez ele nunca aconteça. Tem uma frase do falecido Chico Anísio, falecido, né, gente? Que eu amo a frase dele. Fala o seguinte: o sucesso é um acidente de percurso. Ele diz que na escola de teatro a qual ele dava de forma voluntária, os meninos chegavam lá e ele perguntava para o rapaz assim: qual que é o seu maior sonho? Aí o menino falava assim: fazer sucesso. Ele: continua aqui. Próximo. Qual que é o seu sonho? Divertir as pessoas. Aí depois ele chamava aqueles e fazia ele decorar essa frase: o sucesso é um acidente de percurso. Faça o que você nasceu para fazer. Porque pode ser que num dia você só tem 5 pãezinhos na mão, só que aquele que é dono do pão e dono seu chega lá e porque o sucesso é um acidente de percurso. Ele não precisa ser algo programado. E normalmente quando a gente programa, a chance é a gente se perder. André ficou famoso por ter levado o menino lá. Mas ele deixou o menino. Eu fico imaginando, irmãos, assim, às vezes a gente olha para a Bíblia e fica escolhendo os textos que a gente acredita e não acredita. Você é assim? Os missionários aí, tempo integral. Você fica lendo assim: esse eu acredito, esse eu não acredito. Mas você acredita nisso aqui? Dá para acreditar nisso, cara? Se pegar um pão assim, aí você repartir o pão, você partir de novo, e o negócio nunca parar até se alimentar todo mundo, e depois ainda sobrar 12 cestos cheios. Que coisa! Dádivas que parecem insignificantes, mas Deus deu para nós, que Ele pode vir e tocar na nossa vida e alimentar um povo inteiro. Só com um pouquinho que Ele nos deu. Deide, mas eu carrego tão pouco. É mesmo? Quem falou que é pouco? Quem falou que você é insignificante? Você acha. Mas se Ele tocar na sua oferta, naquilo que você acha insignificante, você pode abençoar multidões, meu amigo. Terceiro, ele enxergava o valor do serviço discreto. Isso é bonito demais, gente. Efésios 6, do 5 ao 8. Efésios 6, carta de Paulo aos Efésios. Efésios 6, 5 a 8. Servos, ou escravos, talvez na sua Bíblia, obedeçam aos seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirva a seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo e seja livre. Bom, uma coisa é você estar dentro da sua casa sozinho, né?
Isso é uma coisa. Outra coisa é você estar dentro da sua casa com alguém que é íntimo, seu esposo, seus filhos, mas já tem alguém ali. Uma coisa é você entrar no banheiro sozinho e não tem ninguém em casa. É bom, não é bom? Tomar um banho, dar uma... Uma coisa é você fazer o que tem que ser feito na frente de alguém, porque você sabe que aquele alguém está olhando e vai esperar o que você está fazendo como recompensa ou como obrigação. Outra coisa é você ter uma mentalidade que o que você está fazendo não depende nem do retorno daquela pessoa, nem do que aquela pessoa pode te agradecer ou deixar de agradecer, porque o que foi lhe confiado para fazer foi o próprio Deus que deu. É isso que Paulo está falando. Vocês são servos. Cumpram a vocação de vocês, não para como se vocês estivessem fazendo algo pelo homem. Façam como se vocês estivessem fazendo para Deus. E esse Deus vai receber e vai te recompensar. Não vai ser o pastor da igreja. Vai ser Deus. André, irmãos, ele nunca participou de uma grande discussão teológica. Ele não buscava a honra. Muito pelo contrário, ele trabalhava em silêncio, buscava os lugares mais humildes, e o objetivo dele era que se alguém falhasse, ele estava ali na retaguarda. Se alguém precisasse de uma força, mesmo que não fosse o que ele sabe, ele se dispunha para servir no que ele podia. André. Tem um promotor que a gente gosta muito, que tem uma frase interessante. Ele fala assim no perfil dele, e eu colei no meu: sou pouco e sei pouco, mas faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Sou pouco, sei pouco, mas faço o pouco que me cabe, me dando por inteiro. Pessoas que têm noção do tamanho que são, elas não pensam nem além, nem a quem. Mas com base em quem elas são em Deus, elas fazem o que tem que ser feito. Seja para ser reconhecido ou não, visto pelos homens ou não, ter recompensas ou não, eles cumprem. Concluindo, é preciso um tipo muito especial de pessoa para ser um líder. E eu fecho com esse texto que devia ser tatuado no nosso coração. Marcos 9:33. Com essa lição, né? Marcos 9:33. Gente, vou contextualizar esse texto para você, para o negócio ficar bem intenso. Ó, Jesus tem a confissão de Pedro, quem o povo fala que eu sou, aí Pedro fala, tu és o Cristo, aí tu és Petro, sobre essa pedra edifica a minha igreja. Aí depois disso tem a transfiguração, Pedro, Tiago e João vê Jesus subir, assim, ser transfigurado na frente deles e é muito tocado por isso. E após a transfiguração que os discípulos testemunham, sabe como é que eles começam a discutir? Olha o versículo 33. E chegaram a Cafarnaum quando ele estava em casa e perguntou-lhes: o que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardavam silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E assentando Jesus, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. Seja o servo de todos, então. Agora me responda uma coisa. Os caras viram milagres, os caras viram pães e peixes serem multiplicados. Viram Jesus ser transfigurado. Eles viram Jesus fazer promessas sobre a morte e a ressurreição. Eles viram Jesus curar cego,
curar leproso. Viu Jesus prometer a eles uma missão. E aí eles têm a cara de pau, nossa, de voltar e ficar assim, vamos discutir a hierarquia no ministério? Quem é o primeiro? Eu acho que o primeiro é João. Eu acho que o próximo pastor titular vai ser o... Se morre o fulano... O problema é que quando a pirâmide é assim, sempre haverá disputa para chegar lá em cima. E a gente não percebeu que Jesus inverteu a pirâmide, colocando o que teoricamente ficaria lá em cima como o lugar que deveria servir mais. Ou seja, você quer ser o primeiro? Você vai ter que ser o que mais trabalha, meu amigo. Quem chega primeiro? Quem faz café? Quem lava a igreja? Quantas vezes ensaia? Quantas vezes vai jejuar? Quantas vezes vai orar? Você quer ser o primeiro? Pode ser. Serve todos. Jesus inverte a lógica. Agora a grande questão é: será que ele, passando os seus olhos aqui, acharia pessoas, servos, diáconos, né? A palavra no grego, que está disposto a servir nos bastidores, como André, sem ser reconhecido, sem precisar do microfone, ou ter ou não ter, não vai fazer muita diferença. Sem precisar do título, né? A pessoa quer uma carreira ministerial para ser ordenada para começar o ministério. Como assim? Um servo, alguém que executa os pedidos de outro, o servo de um rei, alguém que, em virtude do ofício que foi confiado pela igreja, cuida dos demais. De quantos você cuida? Além de si mesmo, né? De sua família. Primeiro da sua casa, depois dos de fora. Primeiro de si, de sua casa, dos de fora. De quantos? André, irmãos, jamais pregou para multidões. Nunca pregou. Pedro pregou, lembra? Primeiro sermão de Pedro, 3.000. Segundo, 5.000. E ele vai. Lembra semana passada? Vai até Atos capítulo 12, só burdoada de Pedro. André não. André nunca pregou para a multidão, não escreveu nenhuma epístola, não foi mencionado no livro de Atos, não é citado em nenhuma carta de Paulo. Mas todas as ações que ele fez foi nos bastidores. E foi de suma importância para o ministério de Jesus. Sabe por quê? Porque o reino é um reino de anônimos. Quando você abre o Instagram e vê uma dúzia de conhecidos, você não tem ideia do número de pessoas que está lá no sertão da Paraíba fazendo acontecer e a gente nem sabe. Daquela senhorinha que hoje levantou 6 horas da manhã para orar por essa cidade, de coquinho na cabeça, e a gente acha engraçado, mas está lá de joelho orando até agora por nós. A gente não tem nem ideia. Porque o reino é um reino de anônimos. Porque personalidade mesmo é Jesus. Personalidade mesmo é o Cristo. E a gente é André. A gente é esse pessoal que deve estar disponível para fazer e ser usado por Deus, mesmo sendo nas pequenas coisas. Deus pode me levar para pregar para 5.000, 3.000? Pode. A grande questão é se Ele vai antes de você pregar para aquela pessoa que mora com você. Porque, em geral, a gente vai treinando a mensagem, né? E ele vai treinando a missão. Vai expandir a missão. Aí tem gente querendo ser missionário para 3.000 e não vive a missão com 3 do lado.
Não dá. Não tem como. O reino é um reino de pessoas que, na grande maioria, trabalham de forma discreta, porém de forma fiel. Quer nos conquistar? Seja constante. Seja fiel. Você já percebeu que aqui na comunidade nós não temos uma caixinha de presença ali na porta com uns cartãozinho de quem faltou, quem veio e se seu dízimo está em dia ou não. Nós não temos isso. E você já percebeu também que talvez você faltou uma semana, eu não te liguei e ninguém aqui te ligou para saber o que aconteceu. Mas isso não significa que a gente não valoriza se você é constante. Sabe por quê? Porque o reino de Deus solicita fidelidade, constância, aquecimento, interesse, compromisso contínuo um com o outro. O legado de André, que André nos ensina, é um ministério eficaz, que pode ser eficaz mesmo sendo nos bastidores. Ninguém sabe, mas está acontecendo. Porque o espetacular já é o Evangelho. O espetacular já é Deus. O espetacular já é Jesus. São as pequenas coisas, como indivíduos, dádivas insignificantes e trabalho discreto, que faz a igreja avançar. E eu encerro com aquela frase do poste. E ontem, ao finalizar esse estudo, Deus me lembrou dessa frase que Ele nos deu, que Ele me lembrou também o dia da segunda cirurgia do Timóteo lá no hospital. Eu estava lá no quarto, a gente ele já tinha sido levado, e eu estava com a Bíblia King James, lendo, presta aqui, Lídia, acho que Salmo 139. Aí eu estava lendo o Salmo 139, assim, sabe, coração apertado, né? Filho. Aí eu achei o versículo 13 aqui, que fala o seguinte, e meu filho foi operar os rins com 1 mês, 30 e poucos dias de vida, né? E aí aqui fala assim, versículo 13, pois possuíste os meus rins, e cobriste-me no útero da minha mãe. Gente, quando eu vi isso, nossa, foi assim, ele conhece os rins do Timóteo, que é do tamanho de um... Mas ele conhece não hoje, ele conhece antes de ser formado no ventre da mãe dele. Guarde isso. Deus não é grande apenas porque nada é grande demais para Ele. Deus é grande justamente porque nada é pequeno demais para Ele. Deus não é grande porque nada é grande demais para Ele. Não, ao contrário. Deus é tão grande, que nada passa desapercebido. Algo que para você pode ser tão pequenininho, Ele conhece, Ele vê. Algo que você faz, que pode ser tão comum, Ele vai lá. E eu quero encerrar com uma oração por você. Por você talvez que a sua vida toda até aqui, ou foi nos bastidores. Talvez você não é uma pessoa muito do microfone assim. Você serviu e serve, tem o coração servo, mas não gosta muito, ou assim, não estou falando dos que fogem do microfone não, viu? Estou falando dos que têm um ministério nos bastidores, no serviço, assim, do coração, do apoio. André, seu discípulo.
André é um discípulo para você se espelhar. E eu quero orar por todos nós como igreja também, para que você olhe para esse espaço, olhe para nós como comunidade e veja as pequenas coisas como necessidade também. Chegar aqui mais cedo, 8 horas da manhã, para ajudar no café que você mesmo toma, acho que faz sentido, né? Ou ajudar a Clésia na faxina semanal aqui do espaço que você mesmo usa, talvez faz sentido, né? E a gente se ajudar como nosso irmão André ajudava o movimento de Jesus. Que Jesus e que Deus nos ache fiel nas pequenas coisas. Fiel nas pequenas coisas. Amém? Vamos colocar de pé, queridos. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por essa palavra e nos ajude a ser fiel nas pequenas coisas, Jesus, naquelas onde ninguém vê, naquela onde talvez o reconhecimento nunca virá, mas o Senhor sabe, o Senhor vê. E as suas mãos poderosas de amor fortalece as nossas mãos para não voltar atrás. Pai, oramos pelos nossos corações de servo e que a gente seja achado como aquela criança que Jesus chamou para dar como exemplo. Que quem não acolhesse o reino de Deus como aquela criancinha ali, quem não servisse como aquela criança, com a espontaneidade, com a alegria de coração. Pai, nos ajude a trabalhar não para o reconhecimento de pessoas, de homens, de instituições, não pelo reconhecimento financeiro, pelo que a gente tem, pode ter, mas pelo que o Senhor está fazendo, pelo seu plano eterno, pela dádiva do alto. Abençoa essa comunidade também, Pai, os irmãos. Obrigado, Deus, por irmãos tão preciosos, pessoas que têm se engajado nos bastidores para nos ajudar a chegar até aqui. Recompense cada um deles. Que nós não sejamos puramente almáticos, no sentido de depender das nossas próprias almas para nos recompensar, mas o Seu Espírito Santo, a Sua recompensa, a recompensa daquilo que o homem não pode pagar, seja dado a todos nós, Pai, em nome de Jesus. Amém?